E aí pessoal, tudo bom com vocês? Galera do segundo ano, eu sou o Cazu, professor de Biologia, vocês me conhecem, e fui convidado, de maneira muito especial, para estar aqui fazendo uma pequena revisão com vocês para prepará-los para o PAS, né? E a estratégia que eu optei por assumir foi trazer a prova antiga, discutir a prova, discutir as temáticas que a prova trouxe, discutir um pouco da característica dessa prova e principalmente como ela foi influenciada pelos acontecimentos mais recentes, né? Algo que a gente pode esperar, inclusive, que se mantenha para a prova desse ano, ok? Então vamos lá para a prova do PAS 2, tá? Essa prova do PAS 2, ela trouxe um pouquinho do PAS 1 ainda, olha que interessante, né? A geografia trabalha ainda com impacto ambiental no segundo ano, mas para a biologia, impacto ambiental fica lá no primeiro, né? Mas trouxe aqui, essa prova do PAS 2 trouxe para a gente algumas questõezinhas sobre impacto, que são justamente esses dois itens falando sobre a bacia do Rio Doce, né? Então vamos lá. A maior tragédia ambiental da história do Brasil começou a ser desenhada muito antes do dia 5 de novembro de 2015. O rompimento da barragem do Fundão gerou uma onda de lama residual tão devastadora e poluente que, durante a sua trajetória até o Mar do Espírito Santo, dizimou o distrito de Bento Rodrigues, ceifou vidas humanas, soterrou centenas de nascentes, contaminou importantes rios como o Gualache do Norte, do Carmo e Doce, destruiu florestas inteiras que estavam situadas em áreas de preservação permanente e causou prejuízos sociais e econômicos de grande amplitude a populações inteiras. A contaminação da bacia hidrográfica do Rio Doce pelos rejeitos elevou consideravelmente os níveis de turbidez da água, tornando-a imprópria para tanto consumo humano como para a agropecuária. O mesmo motivo fez com que a população de peixes fosse praticamente aniquilada de todos os cursos d'água que foram atingidos pela lama. Com os danos à ictiofauna, que é a fauna de peixes, os pescadores perderam seu principal meio de subsistência. Diversas localidades que dependiam do turismo também contabilizaram amargos prejuízos. Bom, então a gente está falando de um cenário geral aqui, né, do desastre do rompimento da barragem do Fundão, né, do desastre Mariana. E aí vamos ver os itens que o Paes trouxe sobre esse desastre, tá? Item de número 55. A bacia hidrográfica do Rio Doce está localizada nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Primeiramente, tá? Questões do Paes de tipo a gente lê elas bem pausadamente e toda vez que for adicionada uma nova informação, a gente analisa e julga essa informação para saber se o item todo está ou não correto, tá? Então a localização está certa? Tá certa, Minas Gerais e Espírito Santo, perfeito. E antes do desastre de Mariana, possuía rica biodiversidade, típica dos biomas de Mata Atlântica e Cerrado. Vamos lá. Como é que você ia saber, inclusive, que essa bacia do Rio Doce fica em Minas Gerais e Espírito Santo? Pô, o texto fala pra gente, né? Você teve uma trajetória até o Mar do Espírito Santo. Então, o Mar do Espírito Santo aqui já é certeza, beleza? E se você está antenado aí, né, no que está acontecendo no Brasil, você sabe que Mariana fica em Minas Gerais, né? Então o desastre começou em Minas Gerais e foi até o Espírito Santo. Se tudo isso veio com o rio, então é óbvio que a bacia hidrográfica está presente pelo menos nesses dois estados, tá? Então, essa parte do item está correta. Antes do desastre de Mariana, possuía rica biodiversidade. A bacia tinha muita biodiversidade? Tinha, com certeza, justamente porque ela está nas áreas de Mata Atlântica e de Cerrado. Espírito Santo aí, né, contribuindo com a Mata Atlântica e Minas Gerais um pouquinho de Mata Atlântica também e Cerrado aí no caso somente Minas, né? Então esses dois biomas estavam presentes e acabaram sofrendo com o desastre de Mariana. O seu item está corretíssimo, ok? 56. O rompimento da barragem de Fundão é caracterizado como um desastre natural causado pelo colapso do talude que sustentava o lago de rejeitos, com graves consequências para o meio ambiente e comunidades envolvidas. Parece um item muito bem escrito, parece um item maravilhoso, com essa exceção aqui, ó. Como é que você pode chamar o rompimento de uma barragem de rejeito de mineração de desastre natural? O que há de natural nisso? Nada. Isso é um impacto ambiental de origem antrópica. Desastre natural é furacão, é tsunami, é terremoto, erupção vulcânica. O nome disso aqui é crime ambiental. É desastre ambiental causado pelo ser humano. Então, ele tem origem antrópica, beleza? Não é um desastre natural, certo? Próximo grupo de itens, agora um grupo maior de itens, que vai falar sobre zoologia, sobre animais, e um itemzinho aqui de plantas, tá? Então vamos lá.
O documentário Parque Nacional da Serra da Canastra, Parque do Brasil, apresenta uma área que abrange não apenas o bioma cerrado, mas também possui espécies típicas da Mata Atlântica no sudoeste de Minas Gerais. Trata-se de uma região com grande biodiversidade, além de ser o berço de um dos rios mais importantes do Brasil, o Rio São Francisco. Com relação ao assunto abordado no texto anterior, julgue os itens de 59 a 64 e faça o que se pede no item 65, que é do tipo C. Então vamos lá. 59. Uma das espécies de aves da região em questão, o pato mergulhão, até aqui tudo certo, tem muito pato mergulhão no cerrado mesmo, possui glândula uropigiana que produz secreção oleosa para impermeabilizar suas penas. Perfeito, o pato mergulhão é uma ave aquática, é uma ave pescadora. Aves aquáticas precisam apresentar glândula uropigiana, que é uma pequena glândula próxima ao ânus, que produz uma secreção, um pequeno óleo, que permeabiliza as penas dessas aves, para que eles possam mergulhar e continuar conseguindo voar e flutuar, né, na água, ok? Então até aí tudo certo. Assim, né, impermeabilizar essas penas e assim evitar que elas se molhem quando o pato mergulha em busca de peixe. Perfeito, já tinha até comentado isso. Item corretíssimo, tá? Então, glândula uropigiana é uma característica das aves que está relacionada, né, com a hipermeabilização de penas para manter a possibilidade de voo, porque se essas penas se molharem, esse pato fica mais pesado, né, ele não consegue voar direito, e se ele estiver na água, ele afunda, né? Se essas penas começarem a reter água, ele acaba afundando e perde flutuabilidade, certo? Questão 60. Os fungos são organismos heterótrofos, primeira informação, e está corretíssima. Todos os fungos são heterótrofos. Tem gente que insiste em achar que deve ter um ou outro fungo autótrofo e tal. Não é porque parece com planta que é planta, gente. Fungos são um grupo 100% heterotrófico. E possuem parede celular de quitina, perfeito também, tá? Fungos têm parede celular de quitina, que é o mesmo polissacarídeo que compõe o exoesqueleto dos insetos, dos crustáceos e dos aracnídeos, tá? É um polissacarídeo de função estrutural. E reserva de glicose na forma de glicogênio. Perfeitamente também é a mesma reserva de glicose que os animais têm, por isso fungos são considerados, inclusive, né, evolutivamente mais próximos dos animais do que das plantas, por causa dessas duas características. Produção de quitina como polissacarídeo estrutural e produção de glicogênio como polissacarídeo de reserva energética, enquanto as plantas vão produzir amido para reserva e celulose como polissacarídeo de função estrutural. Beleza? Bom, questão 61. Os cupins são insetos sociais que apresentam desenvolvimento holometábolo. Pausa, professor, o que é um desenvolvimento holometábolo? Pensa o seguinte, metábolo vem de metamorfose. Holo significa todo, então você vai ter uma metamorfose completa. Insetos holometábolos são aqueles insetos que possuem uma fase de larva, depois você tem uma pupa ou uma crisálida, que é aquela fase onde o inseto constrói uma casinha para ele morar um tempo, e aí ele vai fazer a metamorfose. Depois da metamorfose, ele sai muito diferente do que ele entrou. Exemplos de insetos holometábolos, você tem as borboletas e as mariposas, você tem os besouros, você tem as abelhas, as formigas, né, as vespas, são insetos holometábolos, possuem metamorfose completa, tá? O que seria um inseto hemimetábolo, que seria um inseto não holometábolo? Hemi significa meio ou metade. Você tem uma metamorfose pela metade. São insetos de metamorfose incompleta, tá? Eles não passam pela fase de pupa, de crisálida. Eles não nascem como larvas. Eles vão nascer como indivíduos jovens que passam por uma metamorfose incompleta e possuem, então, né, algumas alterações a serem criadas ao longo da vida para se tornar adultos, tá? Mas não chegam a fazer uma metamorfose, uma fase de pupa, por isso metamorfose incompleta, tá? É o caso, por exemplo, dos percevejos, né? É o caso, por exemplo, dos gafanhotos, grilos, né? E é o caso, inclusive, dos cupins, ok? Então este item está errado, porque cupins não são insetos holometábolos, assim como as baratas, que aliás são parentes muito próximos dos cupins, são insetos hemimetábolos. Já é a segunda vez que isso aparece no PAS 2, tá? Aliás, anteriormente, inclusive, com as baratas, priminhos dos cupins,
Tá? Essa questão, inclusive, gerou um pouquinho de discussão, né? Tem uns livros mais antigos que trazem cupim como animal holometábulo, mas não, de forma alguma. O que se sabe atualmente de cupins é que eles são insetos hemimetábulos, tá? Os indivíduos mais jovens, conhecidos como soldados, passam por pequenas alterações até se tornarem os adultos, portanto não há uma metamorfose completa, não há formação de pulpa, né? Então você tem inseto hemimetábulo e não holometábulo, beleza? O pessoal errou muito essa questão porque associou o cupim com uma formiga, né? Mas eles são insetos de grupos bem diferentes. Formigas, sim, são holometábulos. Cupins não, são hemimetábulos, certo? O restante da questão tá ok, tá? Ele vai falar que o benefício de ser holometábulo é a redução da taxa de competição entre jovens e adultos, aumenta a chance de sobrevivência dos dois, né? O resto estaria certo. O problema justamente é em classificar o seu inseto de forma incorreta. Beleza? Vale aí então uma olhadinha rapidinha, né? Uma revisãozinha em quais são os insetos hemi e holometábulos. Beleza? Questão de número 62. Mesmo em uma região com grandes áreas de campos limpos, com vasta área de capim, alguns craniatas, tais como insetos, emas e veados campeiros, conseguem se mimetizar protegendo-se de vários predadores. Parece uma questão muito legal, que está falando sobre um comportamento animal, né, um mimetismo, uma camuflagem, alguma coisa assim. Não. Olha esse detalhe aqui, ó. Ele fala que isso acontece com alguns craniatas. Craniatas são aqueles animais dotados de crânio, tá? Isso é um grupo dentro dos cordados. Insetos não são craniados. Insetos não possuem crânio, ok? Então, se insetos não são animais craniados, você tira eles dessa conta e o seu item se torna incorreto, beleza? Emas são aves, veados campeiros são mamíferos, aí tudo ok. Agora, os insetos você tira dessa lista, beleza? Então, definição de termo de zoologia. 63. As espécies de aves, mamíferos e répteis que vivem na referida região possuem em comum o panículo adiposo, camada de gordura que auxilia na manutenção de temperatura corporal ao agir como barreira protetora contra o frio intenso durante a noite. Você poderia resolver essa questão de duas formas. A questão mais complexa, a forma mais complexa, é você lembrar o que era um panículo adiposo. Panículo adiposo é uma característica restrita a mamíferos. Nem aves, nem répteis possuem panículo adiposo. É uma característica de mamíferos. E só por aí a sua questão já estava errada. Mas vamos supor que você não lembrasse disso. Vamos supor que você tivesse feito essa questão sem saber o que era um panículo adiposo. Ainda assim dava para fazer, olha só. Porque ele fala de manutenção de temperatura corporal ao agir como barreira protetora. Quem são os animais que conseguem fazer essa regulação e essa manutenção de temperatura corporal? São animais endotérmicos. Répteis não são animais endotérmicos, são animais ectotérmicos. Então por aí você já teria uma ótima ideia, uma ótima dica de que esse item estava errado, certo? Então tá aí duas formas de se resolver o mesmo item. Item 64, o tamanduá-bandeira e o veado campeiro, animais presentes na fauna do cerrado da região mencionada, são exemplos de mamíferos placentários. Correto, perfeito. Revisão rapidinha para vocês aqui, ó. Mamíferos são divididos em 3 grupos, tá? Você tem os mamíferos prototérios, metatérios e eutérios. Mamíferos prototérios também são conhecidos como mamíferos monotremados. São os mamíferos ovíparos que botam ovos, tá? Que é o ornitorrinco, animal famosíssimo, inclusive, por causa disso, né? Porque é um mamífero que bota ovos, nossa, que coisa incrivelmente diferente. Mas deixa eu te contar uma coisa. Na verdade, os ornitorrincos estão bem mais próximos dos nossos ancestrais do que a gente. O grupo de mamíferos surge de um grupo chamado aminiotas. Os aminiotas são animais que desenvolveram ovos amnióticos. Então é característica original do nosso grupo fazer postura de ovos. Só que a maioria dos mamíferos atuais se diversificou num sentido de não fazer mais isso. Mas é sim uma característica original do nosso grupo, tá? Então os ornitorrincos não desenvolvem isso do nada, de maneira aleatória. Não, isso é uma herança muito antiga, inclusive. Beleza? Temos aí então também os mamíferos metatérios, que são conhecidos como marsupiais. Aí estão os cangurus, os coalas e os gambás, por exemplo, né? São animais que não botam ovos, né? Mas que também não têm placenta. E como eles não têm placenta, o desenvolvimento embrionário não é tão completo assim dentro do corpo da fêmea. O embrião é expelido ainda de forma incompleta e ele vai terminar o seu desenvolvimento numa bolsa chamada marsúpio.
onde ele vai se alimentar do leite produzido pela mãe e terminar o seu desenvolvimento embrionário. Tá? Esses são os marsupiais ou mamíferos metatérios. E aí temos o terceiro grupo dos mamíferos eutérios. Eutérios são os mamíferos placentários. E aqui está a esmagadora maioria dos mamíferos. Elefantes, girafas, veados, tamanduás, cachorro, gato, lebre, roedores em geral, morcegos, primatas, toda essa galera está no grupo dos placentários. Tá? Então, pensou em mamífero, a maioria tem placenta. Quem não tem, ou é marsupial, que são os grupinhos específicos, que eu acabei de comentar, ou são os monotremados, principalmente aí, o ornitorrinco. Beleza? Então, aí está a separação dos grupos de mamíferos para vocês. 65. Assinale a opção que apresenta respectivamente características da espécie vegetal Samambaiaçu, que é uma pteridófita, e da espécie Palmito jussara, do grupo das angiospermas. Bom, pteridófita, vamos lá. Vamos primeiro olhar para as características das pteridófitas, depois a gente confirma com a angiosperma. Fase gametofítica predominante? Não. Quem tem gametófito predominante são as briófitas. Esporos que podem ser dispersos pelo vento? Ótimo, perfeito. Dupla fecundação? Não, isso é característica de angiosperma. Independência de água para reprodução? Também não. Isso é característica de gimnospermas e angiospermas. Só pelas pteridófitas você já podia marcar esse gabarito, que é a letra B. Mas vamos confirmar, né? Angiospermas têm ausência de flores? Não, tem presença de flores. Letra B, angiospermas formam frutos? Formam, por isso é o gabarito. Letra C, angiospermas têm necessidade de água para reprodução? De forma alguma, são independentes de água para reprodução. E letra D, presença de vasos condutores, aí sim você tem, mas pela característica das pteridófitas, item incorreto. Beleza? Aí está a sua questão 65. Show? Bom, último bloco de questões desse PAS 2, vamos falar aí sobre vacina e sobre vírus. E aqui está uma característica que é muito presente e muito importante você entender no PAS. O PAS é uma prova elaborada no ano de sua aplicação. O Enem tem uma dinâmica um pouco diferente, porque ele depende de um banco de questões, onde as questões mais recentes foram elaboradas há 2, 3 anos atrás. Tá? Então, por exemplo, não é muito comum, é praticamente impossível, no Enem do ano de 2021 cair um acontecimento específico do ano de 2021. O que eles fazem lá no Enem é o seguinte: eles pegam o que aconteceu em 2021 e buscam questões antigas que estejam correlatas. Né? Por exemplo, caiu questão de vacinação no Enem para fazer aquela relação com a pandemia que a gente está passando. Mas questão de Covid especificamente não tinha, porque não tinha essas questões no banco. Entendeu? Agora, o PAS não. O PAS ele é produzido no ano da aplicação dele. Então, o que acontece no mundo durante o ano que o PAS vai ser aplicado é muito relevante para o PAS. E aconteceu algo, né? Não sei se você está sabendo, mas a gente está passando por uma grande pandemia que começou em 2019, teve o seu ápice em 2020 e espero que agora em 2021 seja o último ano de grande presença e gravidade dessa pandemia no nosso planeta. Né? Mas a gente não pode esquecer que ela esteve aqui e que as questões dos vestibulares vão trazer um pouco dessas informações. Então, como esse ano a gente ainda teve um processo complicado, a gente ainda teve isolamento social, a vacinação avançou, é de se esperar que as provas permaneçam com essa temática. Tá? Então, sempre bom aí dar uma revisada em vacina, em soro, em vírus, em doenças de maneira geral. Beleza? E vamos fazer isso resolvendo justamente esses itens agora. Bom, vamos para o texto. O medo das vacinas não é novo no Brasil, é até mais antigo que a emblemática revolta da vacina de 1904. O país viveu um drama sanitário do mesmo tipo no decorrer do século XIX. A doença em questão era a varíola, hoje erradicada do mundo. Apesar de os governos de Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II terem oferecido a vacina gratuitamente aos súditos, muitos fugiam dos vacinadores, o que contribuía para que as epidemias de varíola fossem recorrentes e devastadoras. Documentos históricos guardados no arquivo do Senado em Brasília mostram que a baixa adesão às campanhas de vacinação foi um problema que atormentou os senadores do início ao fim do Império. Abre aspas, em Santa Catarina tem morrido para cima de 2.000 pessoas. Fecha aspas, discursou em 1826 o senador João Rodrigues de Carvalho, citando a província da qual fora presidente. Abre aspas, eu estabeleci ali a vacina, deixando-a encarregada a um cirurgião hábil, mas quase ninguém compareceu. Os povos estão no erro de que a vacina não faz efeito, quando o interesse público não se identifica com o interesse particular.
nada se consegue, fecha aspas. Um texto antigo, né, que fala sobre algo, né, muito antigo, mas que traz um problema, inclusive, muito atual. Item 81. Após a aplicação da vacina, o paciente fica imunizado, uma vez que o organismo recebe anticorpo pronto. Logo, a vacina pode ser considerada uma forma de imunização passiva. Item errado. Por que esse item está errado? Porque vacina não tem anticorpos prontos. Vacina não é imunização passiva. Vacina é imunização ativa. Deixa eu te explicar uma coisa. Imunização ativa é quando você mesmo produz os seus anticorpos. A energia necessária para a produção dos anticorpos sai de você. Você é o processo ativo, tá? E é isso que uma vacina faz. Ela não te dá anticorpos prontos, ela te estimula a produzir os seus próprios anticorpos, certo? Então, o que tem numa vacina não são anticorpos prontos. O que tem numa vacina é algo que vai despertar a produção de anticorpos no seu corpo. Então, aliás, te explicar como é que funciona a vacina, porque isso deve aparecer no seu pai de novo. Presta atenção numa coisa. A vacina é como se você estivesse colocando o seu sistema imunológico em modo de treinamento. Então, existem várias estratégias para você fazer uma vacina, tá? Mas todas elas têm um ponto em comum que é apresentar um antígeno ao seu sistema imunológico. Professor, o que é um antígeno? Antígeno é uma substância, uma proteína, reconhecível pelo seu sistema imunológico. Então, quando o seu sistema imunológico entra em contato com esse antígeno, que é essa proteína, ele aprende como essa proteína é e começa a produzir substâncias, que são os anticorpos, que são complementares a essa proteína. Esses anticorpos iniciam um processo de defesa, neutralizando essa proteína ou qualquer coisa que apresente essa proteína. Então, olha só que interessante, isso vai fazer com que você entenda por que a gente volta e meia tem que tomar vacinas novas. Ou por que as vacinas, por exemplo, não funcionam para variantes novas do vírus? Porque quando você toma uma vacina, você aprende a se defender de algo que carrega uma proteína específica. Se o vírus muda a proteína que ele está expressando, essa vacina não funciona mais. Então entenda, a sua vacina não é contra a Covid especificamente. A sua vacina é contra aquela cepa específica de vírus cujas proteínas estão sendo inseridas no seu corpo. Entendeu? Por isso que volta e meia tem vacina que você tem que tomar mais dosagem. Por isso que volta e meia tem vacina que você tem que tomar todo ano, que é o caso da vacina da gripe. Por que tem vacina da gripe todo ano? Porque gripe é um vírus que muda muito. Se ele muda muito rápido, volta e meia ele apresenta proteínas novas. Essas vacinas atualizadas trazem as novas versões dessas proteínas. É que nem um antivírus do seu computador, você não tem que atualizar ele de vez em quando? Os softwares que vocês usam não precisam de atualizações para se defender das novas ameaças? Assim também são as vacinas. Funcionam exatamente da mesma forma, tá? E outra coisa importante que o pessoal tem confundido recentemente. A vacina não te impede de pegar uma doença. A vacina não impede que você entre em contato com o vírus. A vacina faz com que você responda mais rápido a uma infecção, ao acelerar o processo de produção de anticorpos. Então é como se a vacina te desse um turbo na corrida que você faz contra a doença. Sem a vacina, você ia demorar muito mais tempo para produzir esses anticorpos. Com ela, você já aprendeu a produzir eles uma vez e quando entra em contato com o vírus de novo, produz eles muito mais rápido e de forma mais eficiente. Então a vacina ela não te impede de pegar a doença, ela aumenta a sua eficiência de combatê-la. Agora você consegue entender por que mesmo vacinados podem pegar a doença, por que às vezes a vacina não funciona tão bem em algumas pessoas, porque às vezes ela está com a imunidade baixa, às vezes ela está comprometida de alguma forma, entendeu? Então vacinas não evitam que você entre em contato com a doença, na verdade facilitam a sua defesa depois que você entra em contato com ela, beleza? Então é isso. Questão 82, um envelope, estrutura lipoproteica presente em alguns vírus, até aqui tudo certo, tem dupla origem. A parte lipídica é formada a partir da membrana plasmática do hospedeiro, perfeito, você tem fosfolipídios no envelope viral, enquanto a parte proteica é composta de proteínas virais. Perfeito, o vírus expõe proteínas dele no envelope lipoproteico, que tem os fosfolipídios que ele rouba das nossas células quando é liberado, e as proteínas que são produzidas pelo nosso próprio metabolismo, mas a partir de material genético que veio do vírus. Então, item corretíssimo. Beleza? 83. Embora os vírus possam possuir como ácido nucleico DNA ou RNA, isso não interfere na velocidade, na estratégia de infecção e nem na capacidade de sofrer mutação.
Pelo amor de Deus, isso está muito errado. Vírus de DNA, vírus de RNA e retrovírus têm estratégias de infecções completamente diferentes. Eles têm metabolismo diferente, eles têm características diferentes, eles têm índices mutagênicos diferentes. Tudo muda de um vírus para o outro. Por que não essas características, certo? Então, sim, vírus de tipos de material genético são diferentes, vírus de tipos de material genético diferentes são diferentes, possuem estratégias diferentes e possuem velocidade diferente de infecção, tá? Inclusive, alguns desses grupos apresentam taxa de mutação maior, que é o caso, por exemplo, do vírus da Covid, né? Como ele se replica muito rápido e faz esses processos de maneira muito acelerada, criando diversas cópias, a chance de uma mutação acontecer é muito maior. Beleza? Este foi o PAS 2 do ano de 2020, né, que foi aplicado em 2021, mas do subprograma, né, de 2029 a aplicação deveria ter sido em 2020. A gente tem uma prova aqui que traz um pouco, né, de tudo que é o segundo ano, então trouxe um pouco de botânica, trouxe bastante zoologia, que é uma característica do PAS, tá, do PAS 2. Você precisa vir para essa prova muito bem em zoologia. Ok? Trouxe micro-organismos, trouxe um fungo, por exemplo, trouxe o vírus aqui nessa última questão, né? E trouxe atualidades, que é o que tem, né? Que é o que a gente tem observado nessas provas do PAS. Beleza? Ótimos estudos para vocês. Qualquer coisa a gente está aqui. Até a próxima. Valeu!